Eu vou ler um pouquinho antes de dormir. Você tá com sono? Quer que eu leia pra você? Deita aqui. Pode colocar a cabeça aqui na minha perna. E eu leio pra você. Eu tô lendo Wicked. É uma edição da Dark Side. Eu adoro essa editora. Eles têm variações muito boas. Todo o projeto gráfico deles é lindo. E eu adoro as páginas com esse lado preto do lado de fora, nessa parte de fora. Adoro que é no papel pólen. É uma textura linda. Eu já tô quase na metade. Então não vai ser do começo. Provavelmente não vou ler tudo hoje. Mas você pode ficar comigo e eu leio pra você que tá. Deita aqui então. Seguindo a maior das tradições da alta sociedade, usufruindo de seus luxos, elas bebericaram e mordiscaram os quitutes em silêncio por um tempo. Aquilo deu a Galinda a oportunidade de observar que Madame Morrible lembrava um peixe não só no semblante, mas também na roupa. Seu vestido balonete soltinho e cor de creme tinha um caimento airado, da gola alta e franzida aos joelhos, onde se estreitava um pouco antes de descer até o chão para envolver as panturrilhas e os calcanhares da mulher em plissados ajustados e anticlimáticos. Faz um tempo que eu não leio em voz alta. Minha dicção tá horrível. Mas esse é um bom exercício. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Dorme. Ela parecia uma verdadeira carpa gigante em um clube de cavalheiros. E uma carpa maçante e entediada, inclusive. Não parecia sequer uma carpa senciente. Agora, sobre sua aia, querida. Agora, sobre sua aia, querida. A razão pela qual ela é incapaz de supervisionar um dormitório. Sou toda ouvidos. Galinda levara a tarde toda para se preparar. Então, madame diretora, eu não queria dizer isso publicamente, mas a aia Clutch sofreu uma queda horrível verão passado enquanto a gente fazia um piquenique na serra de Pertia. Ela se abaixou para pegar um punhado de tomilho silvestre e rolou barranco abaixo. Ficou semanas em coma e quando acordou não tinha lembranças do acidente. Se perguntar a ela, a mulher não vai fazer a menor ideia do que a senhora está falando. Amnésia provocada pelo trauma. Compreendo. Que inconveniência para a senhorita. Mas em que isso torna a aia menos adequada à função que designei? Então, ela ficou toda atrapalhadinha da cabeça. De tempos em tempos, a aia Clutch embaralha o que tem vida e o que não tem. Sei lá, ela se senta e começa a falar com, digamos, uma cadeira, e depois nos apresenta a história da dita cuja, suas aspirações, suas questões, suas alegrias, seus pesares, completou Madame Morrible. Que coisa inédita, a vida emocional de um móvel. Nunca pensei nisso. Mas, por mais tolo que pareça, e por mais que isso seja fonte de horas de diversão, o lado oposto da mazela é mais assustador. Madame Morrible acredita que a aia Clutch às vezes esquece que pessoas são vivas. Ou animais. Galinda fez uma pausa, depois acrescentou. Ou até mesmo animais. Prossiga, meu bem. Não é uma grande questão para mim, porque ela foi a minha... Desculpa. Não é uma grande questão para mim, porque ela foi minha aia a vida toda, e eu a conheço. Conheço seu jeitinho, mas às vezes ela esquece da presença de uma pessoa, ou que alguém precisa dela, ou até que uma pessoa é uma pessoa.
Teve uma vez em que foi limpar um guarda-roupas e derrubou o móvel em cima de um criado, quebrando a coluna dele. Não percebeu os gritos do rapaz nem com ele ali, caído a seus pés. Só continuou dobrando as camisolas e, inclusive, conversou com o vestido de dormir da minha mãe, perguntando a ele todo tipo de coisas impertinentes. Que condição mais fascinante, disse Madame Morbo. E que constrangedor para a senhorita, de fato. Não posso permitir que ela assuma a responsabilidade por outras 14 moças, confidenciou Galinda. Se for só eu, não tem problema. De certa forma, amo aquela velhota doidinha. Madame Morbo havia, então, acrescentado. Mas e sua companheira de quarto? Tudo bem colocar o bem-estar dela em jogo? Bom, não pedi a presença dela. Galinda olhou a diretora nos olhos vidrados e estáticos. A pobre Mankin parecia acostumada a uma vida de desgastes. Ou vai se ajustar, ou, suponho, vai pedir para ser removida do meu quarto. A menos, é claro, que a senhora sinta que é sua obrigação já fazer isso, pela segurança da própria garota. Creio que a senhorita Elphaba não se contentar com... Desculpa. Creio que se a senhorita Elphaba não se contentar com o que nós dermos a ela, vai embora do pavilhão Creed por conta própria, não acha? Foi o nós em o que nós dermos a ela. Madame Morbo estava atribuindo uma missão a Galinda. Ambas sabiam disso. Galinda queria muito manter a própria autonomia, mas tinha apenas 17 anos e já sofrera a mesma indignidade da exclusão do salão principal apenas horas atrás. Não sabia o que Madame Morbo podia ter contra Elphaba, além de algo relacionado à sua aparência. Mas havia algo, claramente. Havia algo. O quê? Ela sentia que tinha alguma coisa errada, de alguma forma. Não acha, querida? Repetiu a diretora, movendo a cabeça de leve para frente, como um peixe saltando, mas em um movimento lento. Bom, é claro, a gente precisa fazer o que der, respondeu Galinda, tão vagamente quanto possível. Mas quem acabou parecendo um peixe foi ela, fisgada pelo mais esperto dos anjos. Das sombras da recepção saiu uma coisinha tic-taqueante, de 1 metro de altura e construída de bronze polido, com uma placa de identificação parafusada no peito. Em uma letra rebuscada, a placa dizia: Homem mecânico, produto da funilaria Smith. O servo robótico recolheu xícaras vazias e saiu deslizando com suas rodinhas. Galinda não sabia desde quando a coisa estivera ali, ou o que ouvira, mas nunca gostara de criaturas tic-taqueantes. Já dormiu? Não, tudo. Elphaba sofria de um caso grave do que Galinda chamava de corcunda de leitura. Não se encolhia, não exatamente, já que era ossuda demais para isso. Mas tinha a mania de se dobrar sobre si mesma até o cômico nariz verde e pontudo estar tocando as folhas mofadas de um livro. Brincava com o cabelo enquanto lia, enrolando e desenrolando madeixas com os dedos tão finos e nodosos que quase pareciam os de uma caveira. Os fios nunca permaneciam cacheados por mais que Elphaba repetisse o gesto. Era um cabelo bonito, de uma forma esquisita e terrível, com o brilho da pelagem de um aurúfalo sadio. Não, sadio. Com o brilho da pelagem de um aurúfalo sadio. Seda escura. Café em forma de mechas. Chuva da madrugada. Galinda, que não gostava muito de metáforas, achava o cabelo de Elphaba hipnotizante, mais ainda pelo fato de todo o resto da garota ser tão feio. Elas não conversavam muito. Galinda estava ocupada demais forjando alianças com moças melhores que seriam muito mais adequadas à posição de sua colega de quarto. Com certeza, ela poderia trocar de acomodação no meio do período, ou no máximo no outono seguinte. Então Galinda deixava a Elphaba sozinha e corria pelo corredor para fofocar com as novas amigas, Mila, Fanny e Shentin. Shentin? Assim como nos livros infantis sobre colégios internos, cada nova amiga era mais abastada que a outra.
A princípio, Galinda nem mencionava quem era sua colega de quarto, e Elphaba não parecia demonstrar sinal algum de que esperava a companhia de Galinda, o que era um alívio. Mas a fofoca não tinha demorado a começar. A primeira onda de discussão a respeito de Elphaba se focou em seu guarda-roupa e em sua evidente pobreza, como se as colegas de sala estivessem acima de notar a cor enjoada e enjoativa da pele da jovem. Alguém me disse que a madame diretora falou que a senhorita Elphaba era uma descendente de terceira geração dos Thorpe, de Erno Aprisco, disse Fanny. Ela também era uma Montague, embora de porte muito menor, não de tamanho humano como a família Thorpe. Os Thorpe são muito respeitados em Erno Aprisco e até além. O ilustre Thorpe montou a milícia local e destruiu a estrada de tijolos amarelos que estava sendo assentada pelo Osma Regente quando a gente era criança, antes da Revolução Gloriosa. Não havia nenhuma peculiaridade no ilustre Thorpe, na esposa dele ou na sua família, incluindo a neta Melena. Disso pode ter certeza. Por peculiaridade, Fanny obviamente falava sobre o esverdeamento. Como caiu o nível da família, hein? Ela anda toda maltrapilha, parece uma cigana, comentou Milo. Não são os vestidos mais bregas que já viram? A aia dela devia ser branca. Não mostrar sinal algum de que esperava a companhia de Galinda, o que era um alívio. Mas a fofoca não tinha demorado a começar. A primeira onda de discussão a respeito de Elphaba se focou em seu guarda-roupa e em sua evidente pobreza, como se as colegas de sala estivessem acima de notar a cor enjoada e enjoativa da pele da jovem. Alguém me disse que a madame diretora falou que a senhorita Elphaba era uma descendente de terceira geração dos Thorpe, de Erno Aprisco, disse Fanny. Ela também era uma Montague, embora de porte muito menor, não de tamanho humano como a família Thorpe. Os Thorpe são muito respeitados em Erno Aprisco e até além. O ilustre Thorpe montou a milícia local e destruiu a estrada de tijolos amarelos que estava sendo assentada pelo Osma Regente quando a gente era criança, antes da Revolução Gloriosa. Não havia nenhuma peculiaridade no ilustre Thorpe, na esposa dele ou na sua família, incluindo a neta Melena. Disso pode ter certeza. Por peculiaridade, Fanny obviamente falava sobre o esverdeamento. Como caiu o nível da família, hein? Ela anda toda maltrapilha, parece uma cigana, comentou Milo. Não são os vestidos mais bregas que já viram? A aia dela devia ser branca. A ampla e ofensiva panóplia da vida entrelaçadas tão perfeitamente uma à outra. Para alívio de Galinda, Elphaba nunca se juntava às saídas organizadas pelas aias. Como sempre parava em uma cantina para fazer uma refeição frugal, a turma do passeio semanal ficou conhecida informalmente como Sociedade dos Lanchinhos e do Bate-Perna. O bairro universitário estava vibrante com as cores do outono, vindas não só das folhas secas, mas também das flâmulas das fraternidades que tremulavam no topo de telhados e torres. Galinda sorvia com vontade e arquitetura de X. Galinda sorvia com vontade a arquitetura de X. Aqui e ali, quase sempre no território protegido da faculdade e em suas ruazinhas laterais, as características arquitetônicas locais mais antigas ainda persistiam. Construções de pau a pique e de vaga exposta pareciam vozinhas paralíticas sustentadas por parentes mais novos e fortes de cada um dos lados. Depois, numa sucessão atordoante, vinham amostras de glórias inigualáveis. Arquiteturas medieval sanguínea, mértica, tanto baixa mértica quanto a mais fantástica mértica tardia, galantiana, com suas simetrias e sua sobriedade, neogalantiana, com seus ornamentos exagerados e frontões quebrados, rebarroca, sublime imperial e moderna industrial, ou como os críticos da imprensa
Ou como os críticos da imprensa livre gostavam de dizer, arquitetura auto-hostil rudimentar, o estilo propagado pelo modernoso mágico de Oz. Certa tarde de sábado, quando as aias tiraram uma rara noite de folga e foram juntas professar certa fé indulgente no circo Ticknor, Galinda teve uma breve e tola discussão com Fanny e Shenchen, depois da qual se retirou para seus aposentos, reclamando de dor de cabeça. Elphaba estava sentada na cama com a abatida coberta marrom enrolada ao redor do corpo. Eu vou ler um pouquinho antes de dormir. Você tá com sono? Quer que eu leia pra você? Deita aqui. Pode colocar a cabeça aqui na minha perna. E eu leio pra você. Eu tô lendo Wicked. É uma edição da Dark Side. Eu adoro essa editora. Eles têm variações muito, muito, muito boas. Todo o projeto gráfico deles é lindo. E eu adoro as páginas com esse lado preto do lado de fora, nessa parte de fora. Adoro que é no papel pólen. É uma textura linda. Eu já tô quase na metade. Então não vai ser do começo. Provavelmente não vou ler tudo hoje. Mas você pode ficar comigo e eu leio pra você que tá. Deita aqui então. Seguindo a maior das tradições da alta sociedade, usufruindo de seus luxos, elas bebericaram e mordiscaram os quitutes em silêncio por um tempo. Aquilo deu a Galinda a oportunidade de observar que Madame Morrible lembrava um peixe não só no semblante, mas também na roupa. Seu vestido balonete soltinho e cor de creme tinha um caimento airado, da gola alta e franzida aos joelhos, onde se estreitava um pouco antes de descer até o chão para envolver as panturrilhas e os calcanhares da mulher em plissados ajustados e anticlimáticos. Faz um tempo que eu não leio em voz alta. Minha dicção tá horrível. Mas esse é um bom exercício. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Dorme, 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 dorme. Ela parecia uma verdadeira carpa gigante em um clube de cavalheiros. E uma carpa maçante e entediada, inclusive. Não parecia sequer uma carpa senciente. Agora, sobre sua aia, querida. Não, desculpa. Agora, sobre sua aia, querida. A razão pela qual ela é incapaz de supervisionar um dormitório. Sou toda ouvidos. Galinda levara a tarde toda para se preparar. Então, madame diretora, eu não queria dizer isso publicamente, mas a aia Clutch sofreu uma queda horrível verão passado enquanto a gente fazia um piquenique na serra de Pertia. Ela se abaixou para pegar um punhado de tomilho silvestre e rolou barranco abaixo. Ficou semanas em coma e, quando acordou, não tinha lembranças do acidente. Se perguntar a ela, a mulher não vai fazer a menor ideia do que a senhora está falando. Amnésia provocada pelo trauma. Compreendo. Que inconveniência para a senhorita. Mas em que isso torna a aia menos adequada à função que designei? Então, ela ficou toda atrapalhadinha da cabeça. De tempos em tempos, a aia Clutch embaralha o que tem vida e o que não tem. Sei lá, ela se senta e começa a falar com, digamos, uma cadeira, e depois nos apresenta a história da dita cuja, suas aspirações, suas questões, suas alegrias, seus pesares, completou Madame Morrible. Que coisa inédita, a vida emocional de um móvel. Nunca pensei nisso.
Mas, por mais tolo que pareça, e por mais que isso seja fonte de horas de diversão, o lado oposto da mazela é mais assustador. Madame Morbo acredita que a Aya Clutch às vezes esquece que pessoas são vivas. Ou animais. Galinda fez uma pausa, depois acrescentou. Ou até mesmo animais. Prossiga, meu bem. Não é uma grande questão para mim, porque ela foi a minha... Desculpa. Não é uma grande questão para mim, porque ela foi minha aia a vida toda, e eu a conheço. Conheço seu jeitinho, mas às vezes ela esquece da presença de uma pessoa, ou que alguém precisa dela, ou até que uma pessoa é uma pessoa. Teve uma vez em que foi limpar um guarda-roupas e derrubou o móvel em cima de um criado, quebrando a coluna dele. Não percebeu os gritos do rapaz nem com ele ali, caído aos seus pés. Só continuou dobrando as camisolas e, inclusive, conversou com o vestido de dormir da minha mãe, perguntando a ele todo tipo de coisas impertinentes. Que condição mais fascinante, disse Madame Morbo. E que constrangedor para a senhorita, de fato. Não posso permitir que ela assuma a responsabilidade por outras 14 moças, confidenciou Galinda. Se for só eu, não tem problema. De certa forma, amo aquela velhota doidinha. Madame Morbo havia, então, acrescentado. Mas e sua companheira de quarto? Tudo bem colocar o bem-estar dela em jogo? Bom, não pedi a presença dela. Galinda olhou a diretora nos olhos vidrados e estáticos. A pobre Mankin parecia acostumada a uma vida de desgastes. Ou vai se ajustar, ou, suponho, vai pedir para ser removida do meu quarto. A menos, é claro, que a senhora sinta que é sua obrigação já fazer isso, pela segurança da própria garota. Creio que a senhorita Elphaba não se contentar com... Desculpa. Creio que se a senhorita Elphaba não se contentar com o que nós dermos a ela, vai embora do pavilhão Creed por conta própria, não acha? Foi o nós em o que nós dermos a ela. Madame Morbo estava atribuindo uma missão a Galinda. Ambas sabiam disso. Galinda queria muito manter a própria autonomia, mas tinha apenas 17 anos e já sofrera a mesma indignidade da exclusão no salão principal apenas horas atrás. Não sabia o que Madame Morbo podia ter contra Elphaba, além de algo relacionado à sua aparência. Mas havia algo, claramente. Havia algo. O quê? Ela sentia que tinha alguma coisa errada, de alguma forma. Não acha, querida? Repetiu a diretora, movendo a cabeça de leve para frente, como um peixe saltando, mas em um movimento lento. Bom, é claro, a gente precisa fazer o que der, respondeu Galinda, tão vagamente quanto possível. Mas quem acabou parecendo um peixe foi ela, fisgada pelo mais esperto dos animais. Das sombras da recepção saiu uma coisinha tic-taqueante, de 1 metro de altura e construída de bronze polido, com uma placa de identificação parafusada no peito. Em uma letra rebuscada, a placa dizia: Homem mecânico, produto da funilaria Smith. O servo robótico recolheu xícaras vazias e saiu deslizando com suas rodinhas. Galinda não sabia desde quando a coisa estivera ali, ou o que ouvira, mas nunca gostara de criaturas tic-taqueantes. Já dormiu? Não, tudo bem. Elphaba sofria de um caso grave do que Galinda chamava de corcunda de leitura. Não se encolhia, não exatamente, já que era ossuda demais para isso. Mas tinha a mania de se dobrar sobre si mesma até o cômico nariz verde e pontudo estar tocando as folhas mofadas de um livro. Brincava com o cabelo enquanto lia, enrolando e desenrolando madeixas com os dedos tão finos e nodosos que quase pareciam os de uma caveira. Os fios nunca permaneciam cacheados por mais que Elphaba repetisse o gesto. Era um cabelo bonito, de uma forma esquisita e terrível, com o brilho da pelagem de um aurúfalo sadio. Não, sadio. Com o brilho da pelagem de um aurúfalo sadio. Seda escura. Café em forma de mechas. Chuva da madrugada. Galinda, que não gostava muito de metáforas, achava o cabelo de Elphaba hipnotizante,
mais ainda pelo fato de todo o resto da garota ser tão feio. Elas não conversavam muito. Galinda estava ocupada demais forrendo alianças com moças melhores que seriam muito mais adequadas à posição de sua colega de quarto. Com certeza, ela poderia trocar de acomodação no meio do período, ou no máximo no outono seguinte. Então Galinda deixava a Elfaba sozinha e corria pelo corredor para fofocar com as novas amigas, Mila, Fanny e Shentin. Shentin? Assim como nos livros infantis sobre colégios ternos, cada nova amiga era mais abastada que a outra. A princípio, Galinda nem mencionava quem era sua colega de quarto, e Elfaba não parecia demonstrar sinal algum de que esperava a companhia de Galinda, o que era um alívio. Mas a fofoca não tinha demorado a começar. A primeira onda de discussão a respeito de Elfaba se focou em seu guarda-roupa e em sua evidente pobreza, como se as colegas de sala estivessem acima de notar a cor enjoada e enjoativa da pele da jovem. Alguém me disse que a madame diretora falou que a senhorita Elfaba era uma descendente de terceira geração dos Thorpe, de Erno Aprisco, disse Fanny. Ela também era uma Muntin, embora de porte muito menor, não de tamanho humano como a família Thorpe. Os Thorpe são muito respeitados em Erno Aprisco e até além. O ilustre Thorpe montou a milícia local e destruiu a estrada de tijolos amarelos que estava sendo assentada pelo Osma Regente quando a gente era criança, antes da Revolução Gloriosa. Não havia nenhuma peculiaridade no ilustre Thorpe, na esposa dele ou na sua família, incluindo a neta Melena. Disso pode ter certeza. Por peculiaridade, Fanny obviamente falava sobre o esverdeamento. Como caiu o nível da família, hein? Ela anda toda maltrapilha, parece uma cigana, comentou Mila. Não são os vestidos mais bragas que já viram? A aia dela devia ser branca. Mostrar sinal algum de que esperava a companhia de Galinda, o que era um alívio. Mas a fofoca não tinha demorado a começar. A primeira onda de discussão a respeito de Elfaba se focou em seu guarda-roupa e em sua evidente pobreza, como se as colegas de sala estivessem acima de notar a cor enjoada e enjoativa da pele da jovem. Alguém me disse que a madame diretora falou que a senhorita Elfaba era uma descendente de terceira geração dos Thorpe, de Erno Aprisco, disse Fanny. Ela também era uma Muntin, embora de porte muito menor, não de tamanho humano como a família Thorpe. Os Thorpe são muito respeitados em Erno Aprisco e até além. O ilustre Thorpe montou a milícia local e destruiu a estrada de tijolos amarelos que estava sendo assentada pelo Osma Regente quando a gente era criança, antes da Revolução Gloriosa. Não havia nenhuma peculiaridade no ilustre Thorpe, na esposa dele ou na sua família, incluindo a neta Melena. Disso pode ter certeza. Por peculiaridade, Fanny obviamente falava sobre o esverdeamento. Como caiu o nível da família, hein? Ela anda toda maltrapilha, parece uma cigana, comentou Mila. Não são os vestidos mais bragas que já viram? A aia dela devia ser branca. A ampla e ofensiva panóplia da vida entrelaçadas tão perfeitamente uma à outra. Para alívio de Galinda, Elfaba nunca se juntava às saídas organizadas pelas aias. Como sempre parava em uma cantina para fazer uma refeição frugal, a turma do passeio semanal ficou conhecida informalmente como Sociedade dos Lanchinhos e do Bate-Perna. O bairro universitário estava vibrante com as cores do outono, vindas não só das folhas secas, mas também das flâmulas das fraternidades que tremulavam no topo de telhados e torres. Galinda sorvia com vontade e arquitetura de X. Galinda sorvia com vontade a arquitetura de X. Aqui e ali, quase sempre no território protegido da faculdade e em suas ruazinhas laterais, as características arquitetônicas locais mais antigas